Estamos no ar. Boa noite para você que está aí acompanhando a gente. Boa noite, Jair, coraçãozinho para você também, querido. Boa noite. Hoje é terça-feira, hoje é dia de língua portuguesa aqui no canal Educação. E como vocês sabem, na noite da terça-feira, a gente costuma visitar a estrutura da língua portuguesa, né? Através dos textos, através das variações da linguagem. Então, hoje a bola é essa. Se você está em casa, nos acompanhando pela TV, nosso boa noite especial. Para você que nos acompanha aqui no chat do YouTube do canal Educação, nosso alô, nosso abraço especial. E para você que nos acompanha da escola, boa noite também, tá? Sejam bem-vindos à nossa sala de aula e participe aí pelo chat, porque estamos aqui para refrescar sua memória e tirar suas dúvidas. A aula de hoje é sobre variações linguísticas, que afinal, que Brasil é esse, né? Que português é esse? O Brasil, assim como mais outras 6 nações, falam a língua portuguesa. Mas não existe uma unidade linguística. A gente não pode dizer que na fala as línguas são iguais. Pelo contrário, cada lugar, cada região tem a sua cultura, tem as suas influências culturais, e isso aí faz com que altere pronúncia, vocabulário, semântica, inclusive a estrutura sintática também chega a ser alterada devido aos fatores linguísticos. Então, vem para a aula porque hoje é sobre variações linguísticas. Vamos começar então sabendo sobre as variações linguísticas, né? Onde acontece, quais são os dialetos, como surgiu, por que existe essa mistura de língua portuguesa, por que a língua portuguesa não é a mesma para todas as nações que falam o português. Bem, em se tratando de Brasil, a gente pode dizer que o Brasil fala a língua portuguesa desde a colonização. Ou seja, historicamente, a gente vai ter que se reportar à chegada dos portugueses ao Brasil, que não foi necessariamente em 1500, porque em 1500 o Brasil não foi colonizado, tá certo? Foi apenas uma expedição que passou por aqui. Mas não houve colonização, logo não houve ainda uma influência cultural de Portugal sobre o território brasileiro. No entanto, a partir de 1530, começaram a chegar os primeiros colonizadores. Vieram para explorar as nossas terras, descobrir nossas riquezas e levar para a matriz, né, que era a sede Portugal. Então, começou aí o contato de verdade, né? O contato entre a nação, vamos dizer, a nação portuguesa e o povo nativo. E sempre que existe contato, existe trocas culturais. Vejam só, todo tipo de contato, houve contato, existe trocas culturais, que são as influências. Então, as primeiras influências que começaram a surgir do português no Brasil foi a própria instauração da língua portuguesa no território brasileiro, certo? Um desmerecimento da língua tupi-guarani falado pelos nativos. Aliás, eram muitas nações indígenas, milhares de nações indígenas. E cada nação tinha seu próprio dialeto. Dialeto porque não existe um sistema rígido gramatical. Então, quando uma língua não é estruturada, não tem uma gramática que possa fazer com que ela se mantenha ao longo do tempo, então a gente chama de dialeto, tá bom? Então, nós vamos falar sobre os dialetos do Brasil. Aí eu pergunto, o que explica as variações ocorridas na língua portuguesa falada no Brasil? Se você for observar somente dentro do Brasil, se você observar só o português falado no Brasil, você já começa a perceber algumas diferenças, né? A diferença do português falado em São Paulo,
né? O português que se fala em São Paulo ou na região sul é diferente do português falado na região nordeste, que é diferente do português de quem fala na região norte. E dentro dessas regiões já existem também diferenças. Por exemplo, o São Paulino, né, a pessoa que nasce em São Paulo, paulista, paulistano, né, paulista ou paulistano, ele não fala a mesma língua portuguesa, o mesmo dialeto que fala quem nasce em Minas Gerais, que é na mesma região, né, que fica ali dentro da região sudeste. No Sudeste, nós temos 4 estados, vejam só, essa multipluralidade cultural e linguística do Brasil. Na região Sudeste, nós temos 4 estados, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Queridos, cada um desses estados tem o seu próprio dialeto, tem a sua própria forma de falar o português. O paulista, ele puxa mais no S, né? Quando ele fala, puxa mais no S. Se for um paulistano, lá do interior de São Paulo, ele puxa mais no R. Ele fala porta, porta, porteira. Não é isso? A gente percebe essa questão da fala. Já o carioca, ele tem um português mais, dizem, né, que é o português mais próximo de Portugal, porque por muito tempo o Rio de Janeiro foi a sede da realeza. Ou seja, a realeza era a que falava o melhor português, era a que tinha o domínio do português da elite, o português falado pela elite. Então você observa no carioca, certo? Ou no fluminense, quem mora no estado do Rio de Janeiro, uma aproximação maior com a língua portuguesa estabelecida. Mas o carioca em si tem uma mistura de vários dialetos. Então, o carioca não fala mesmo, ele fala mesmo, é mesmo, não é isso? Tem um jeitinho bem, tem aquele chiado carioca. Esse chiado é próprio das pessoas da nobreza, da corte, né? A corte portuguesa falava um português meio chiado, assim, dizia mais, traz para mim, né? Fazia mais esse chiado aí, que o carioca assimilou bem ao seu dialeto, né? Ao seu sotaque. Agora, se você vai para Minas Gerais, meu senhor, a linguagem já é completamente diferente daquele dialeto de Portugal, aliás, aquele dialeto de São Paulo e o do Rio de Janeiro. O mineiro, ele tem uma linguagem típica. O mineiro tem um português próprio. Nós temos como exemplo os registros linguísticos que foram feitos na obra de Guimarães Rosa. Guimarães Rosa viajou todo aquele estado de Minas Gerais e percebeu os dialetos, as diferenças de como as pessoas falavam e transcreveu seus livros conforme as pessoas falavam aquele português. E se você vai ali para o Espírito Santo, né, os capixabas, ele já tem sotaque mais diferente. Ele já tem um sotaque mais misturado com a colonização, boa parte da colonização alemã que eles tiveram e de outros países, vamos dizer, daquela parte dos Países Baixos da Europa, né? Então, eles sofreram mais influências também dessas pessoas, desses colonizadores que vieram das regiões baixas da Europa, como a Alemanha, a Noruega, a Holanda. Então, você percebe que tem um português diferente também falado ali pelos capixabas, certo? Então, são 4 estados que formam a região sudeste do país, mas são 4 nações que falam línguas portuguesas diferentes. E o mesmo acontece em todos os 27 estados do Brasil. E essa diferença do português, ele vai se diferenciar também não só de um estado para outro, mas dentro de um mesmo estado existem vários dialetos. Se você perceber, as pessoas que moram mais ao norte do Piauí, essa região que nós estamos aqui, meio norte e norte do Piauí, a gente fala o nosso português assim, digamos, com menos sotaque, né?
com menos pronúncias de algumas, sem puxar algumas, como eu posso dizer, alguns sons da língua. Quando você vai ali para a região sul, você percebe que eles destacam mais a fala do T, não é isso? Quando falam T com mais gravidade do que a gente fala. Você percebe que quem mora ali na região sul do Piauí tem um puxado diferente, já parecido com o pernambucano, parecido com o baiano, porque já tem a convivência, né, com aquela região e já tem também essa diferença linguística. A diferença linguística também acontece por pessoa, por faixa etária, acontece por faixas, por classes sociais e também acontece por questões de escolaridade e até mesmo por questões fisiológicas, tá bom? Então, são vários motivos que fazem com que a língua portuguesa seja multiplamente falada dentro das suas nações. Aqui nós temos alguns exemplos. Vejam só. O que explica as variações ocorridas na língua portuguesa falada no Brasil? Bem, o que mais explica são as influências, né? As influências que o português recebeu ao longo do tempo. Por exemplo, aqui no Brasil, nosso português sofre influência da língua tupi-guarani. Por exemplo, olha palavras que vêm do tupi-guarani que às vezes você não conhece. Tem as obras nas obras românticas, né, indianistas lá do romantismo, nós temos o Birajara, Iracema, nós temos o nome do Piauí, nós temos o nosso rio Poti, nós temos até a palavra caju, várias palavras que nós temos que vêm de influências de tupi-guarani. Nomes de lugares como Ipanema, Copacabana, não é isso? Também são de origem tupi. Nome de animais e de plantas, tatu, arara, caju, maracujá, certo? São palavras também que vêm da raiz da descendência tupi. Macaxeira, macaxeira também vem da raiz tupi. Mandioca, né? Mandioca também é raiz tupi. Tem várias palavras, muitas de nossas palavras, elas têm raiz, são descendentes do tupi-guarani, que era a língua indígena. Professora, e essas palavras, elas chegam a influenciar o português de outros países, como Portugal, como Cabo Verde, como São Tomé e Príncipe? Não, não chegam, porque eles não tiveram essa particularidade. Então, isso aí é uma particularidade do português falado no Brasil, do português brasileiro. Então, pode até ser palavras como Iracema, Ipanema, Copacabana, principalmente Copacabana, né, Ipanema, que são nomes de praias famosas do Rio de Janeiro. Ipanema, que ganhou o mundo, que conquistou o mundo na música de Vinícius de Moraes e Tom Jobim. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, é ela, menina que vem e que passa no doce balanço a caminho do mar. Essa música se chama Garota de Ipanema, né? Então, essas palavras tomaram proporções mundiais por serem levadas culturalmente pelas nossas cantigas. Mas com a chegada, eu falei o quê? Então, a primeira língua enraizada no Brasil é a língua tupi-guarani. Então, é lógico que depois os portugueses chegaram, aí misturaram os dialetos, né? Aí misturou o português com tupi-guarani, certo? Aí foram chegando, depois quando você chega ali próximo ao século XVI, aqui no Brasil, por volta de 1600 e alguma coisa, começam os tráficos negreiros, né? Começam a trazer as pessoas escravizadas da África para trabalhar para o serviço forçado aqui no Brasil, para atender a mão de obra escrava a que foram submetidos aqui no Brasil. Então, com essas pessoas também vem a sua cultura. É o que eu falei no começo da aula, se tem contato, tem trocas. Então, chega junto aqui com a nação africana, com os negros trazidos de vários países da África, vem também a sua cultura, a sua língua, a sua crença, a sua dança, a sua música.
toda a cultura deles. E nós temos várias palavras, aqui eu coloco só alguns exemplos de palavras que são originárias do dialeto africanos e incorporadas ao português do Brasil. Palavras como acarajé, dendê, fubá, quilombo, moleque, caçula. Quem diria que a palavra caçula tem origem lá, né? É uma palavra de origem africana. Professora, e essas palavras também aparecem no dialeto do português de Portugal com menor incidência. Olha, os portugueses, eles sempre tiveram um crivo maior com relação à variação linguística. Ainda hoje, eles prezam muito pela pureza da língua portuguesa. É tanto que existe xenofobia em Portugal com relação ao brasileiro. Porque brasileiro, né, tem essa mistura de todas as raças, tem essa mistura de todas as culturas. Então, quando o brasileiro chega a Portugal e começa a falar, só pelo que ele fala, só pelo vocabulário, pelas palavras que ele usa, português já identifica que eles não são portugueses, que eles são brasileiros, certo? E já começa aí um tratamento diferenciado para essa classe de pessoas. Aí, então, veio a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, que aconteceu ali no século XX, no início do século XX, já foi responsável por uma debandada de pessoas que fugiam da guerra e procuravam abrigo em países que não estavam envolvidos na guerra. E um desses países bastante visados era o Brasil, país grande, país que precisava de mão de obra, né? Precisava de mão de obra especializada, principalmente na lavoura, na agricultura, uma vez que aconteceu a abolição dos escravos e os senhores donos das terras não queriam contratar os negros pela mão de obra paga. Preferiram abandoná-los. Aí foram morar, onde você sabe, nos guetos, foram morar nos morros, foram viver de outras coisas, porque não podiam retornar à lavoura, não foram vamos dizer, recompensados pelos anos de trabalho prestado. Aquele povo não teve direito à terra, não teve direito à nacionalidade, não teve direito à educação, não teve direito a uma formação profissional, não teve direito à inserção no mercado de trabalho. Simplesmente, com o fim da escravidão, abriram-se as porteiras e os negros ficaram sem ter o que fazer aqui na nossa terra, vivendo numa vida miserável e tendo que morar em morros e favelas para poder se abrigar, certo? Então, acontece a Primeira Guerra Mundial e muitos europeus fogem da Europa e um dos destinos centrais era o Brasil. Aí nós tivemos uma levada muito grande, né, de chegada de alemão, espanhol, né, os espanhóis, japoneses, franceses, italianos, ingleses. Várias nações vieram se agregar aqui ao Brasil. Então, do alemão, nós temos algumas palavras aqui como exemplo, né, que ficou registrado no dialeto brasileiro, como níquel, como a palavra gás. Do espanhol, temos muita mais palavras do que essas aí, que aparece só duas, bolero, castanhola, castanhas, né? Vem tudo da Espanha. Do japonês, nós temos karaokê, kamikaze. E se vocês forem lembrando, vão colocando mais palavras aí que não só essa, que é só para iniciar, tá bom? Do francês, então, nem se fala. O francês não é nem tanto pela colonização de franceses no Brasil. O francês, vocês sabem que colonizaram principalmente aquela região ali, a região nordeste aqui do Maranhão, né? Era totalmente dominada pelos franceses. Mas porque a própria cultura francesa a França tinha a cultura de maior mídia da época. Era uma cultura que servia de espelho e de exemplo para o mundo todo. Então, era impossível não receber influência cultural vindo da França, pela literatura, pela música, pelo teatro, pela dança, por várias razões, certo? Então, nós recebemos bastante influência da cultura francesa. E aí, muitas palavras, muitas mesmo, palavras usadas em português pertencem ao vocabulário francês. Algumas delas: paletó, boné, matinê, abajur, batom, cabaré, garçom, champanhe,
manicure, certo? Sutiã, lingerie, fechiclé. São várias palavras que nós temos que pertencem ao vocabulário francês. São palavras do francês adaptadas para o nosso português. A nação italiana também dominou o país, né? Principalmente aquela região de Brás, Bexiga, Barra Funda, ali em São Paulo, certo? Dizem que... Vocês sabiam que o Brasil... É no Brasil que se encontra a maior comunidade japonesa fora do Japão? O Brasil é o país que mais tem japoneses fora o Japão. Fora o Japão, o Brasil seria um outro Japão de tantos japoneses que tem no Brasil. Então, logo, a cultura deles influencia bastante a gente. E italianos, então, a gente nem conta, né? Do italiano, a gente recebe influências em muitas palavras, muitos vocabulários, como macarrão, piano, soneto, bandido, área, camarim, partitura, lasanha. Por que não falar da pizza, né? Por que não falar de pizza? Do inglês, nós temos o show, software, hambúrguer, futebol. E se você pegar na linguagem de hoje, na era digital, tudo está relacionado ao inglês, né? Ou inglês britânico ou inglês americano. Então, é isso. Nós temos muitas influências, muitas palavras enraizadas aí de outras línguas, tá bom? Então, isso aqui já é um princípio para a gente entender de onde vêm essas variações que ocorrem na língua portuguesa falada no Brasil, certo? Mas não é só por isso. Vamos lá à história. Dialetos do Brasil. Olha que coisa linda aqui. Palavras que vêm do dialeto tupi-guarani, né? A língua portuguesa no Brasil é formada por várias influências, certo? Nós temos o português ibérico, que é o português de Portugal. Nós temos influências indígenas, que são as línguas tupi-guarani e de outras nações indígenas no Brasil. Nós temos influências de muitos países europeus, como França, Alemanha, Itália, não é isso? Nós temos influência de muitos países asiáticos também, como Japão, China, certo? E temos influência de muitos países africanos, pela nossa raiz africanas. É um monte de coisa, né? Aqui algumas palavras, ó, você encontra aqui nesse quadro, algumas palavras que vieram, né, que pertencem ao dialeto brasileiro, da língua portuguesa do Brasil, mas que têm origem, são palavras de origem indígena ou de origem tupi-guarani, tá bom? Palavras de origem tupi-guarani, como pirá, aí você tira pirajá, pirarucu, não é isso? Várias palavras com essa raiz do pirá. Pirá, aí vai onde que você mora? Aqui em Teresina. Eu moro ali no bairro Pirajá. Ah, qual é o peixe que você mais gosta? Eu gosto de pirarucu. Então, esse pirá, ele vem, já é uma palavra indígena. Aí nós temos mingau, putira, para girassol, né? Girassol é putira. Capivara, olha como era escrita capivara. Puruã, que era mulher grávida, né? Puruã. Tatá, que quer dizer fogo. Igara, aí vem a palavra igarapé, igarapé-açu, igarapé-mirim, né? O igara é o barco, né? A cobra é chamada de buia. Maracujá é maracujá. Olha só como era escrito maracujá. Igreja era chamado de tapauá, ó, tapauá, não sei pronunciar. Tapaucu, né? Ai, ai, ai. Aí nós temos a capoeira, que era chamado de cucueira, ó, cucueira. Aí nós temos a cuia, o pacuá, que é a banana, né? A pacuá. Já falei do cesar, né? O cesar, putira. Então, várias palavras aí que influenciaram no dialeto falado no Brasil, no português do Brasil. Vamos lá. Aqui nós temos uma charge. E na charge você encontra duas mulheres conversando. Uma com cara de dondoca, donzela, óculos escuro, pele branca, né? Vamos lá. A mulher, ela é a patroa porque é branca, magra, usa colar, brincos, óculos escuros e dedo em riste
como a dar uma ordem, como se estivesse dando uma ordem. A outra mulher, você percebe ser a doméstica. Que leitura eu faço da mulher doméstica? Preta, né? A mulher preta, a mulher mais gordinha, menos cuidada de corpo, sem esses adereços de grife, né? Óculos escuros, brincos, colares, etc. Pano amarrado na cabeça. Então, o avental utilizando aqui no corpo. Então, você percebe que aqui é uma doméstica. E atrás, você veja, atrás da mulher branca, você tem uma... Nessa época aqui, talvez você não conheça a palavra, né? Você tem aqui uma penteadeira, né? Onde a mulher se arruma. Atrás da mulher que cuida da casa, da empregada doméstica, você tem o fogão, tá bom? Aí a mulher branca, com o dedo em riste, em direção à empregada, diz o seguinte. O nome do texto é Primeiro Dia. Primeiro dia do quê? Primeiro dia de trabalho, primeiro dia que ela vai trabalhar nessa casa, primeiro diária, né? Primeiro contato. Então, a mulher branca vai dar as suas autoridades como dona da casa. Aí ela chega para a empregada e diz o seguinte: hoje é o seu primeiro dia. E já vou logo avisando, Georgina. Nós acordamos às 7 horas e tomamos café às 7h15. Isso é a mulher branca, né, dizendo os hábitos da casa para a empregada. Olha, Georgina, nós acordamos às 7 horas e tomamos café às 7h15. Ela quis dizer com isso que quando for às 7h15, o café tem que estar pronto e servido na mesa, entenderam? Mas olha o que foi que a empregada entendeu. A empregada responde para a patroa. Não precisa, olha a fala da empregada como é diferente da linguagem da patroa. Dialeto da patroa versus o dialeto da empregada. A empregada fala numa língua assim. Não precisa se preocupar comigo, patroa, e eu só acordo às 9. Entenderam só? Não precisa se preocupar comigo, patroa, e eu só acordo às 9. A patroa querendo dizer o horário, as regras da casa, para a empregada poder, às 7h15 da manhã, o café já tem que estar à mesa, e a empregada entende que a patroa está dizendo o horário que elas acordam, que eles acordam como para não incomodá-la, né? Ela diz, não se preocupa comigo, patroa. Eu só levanto às 9, então vocês não vão me atrapalhar. Então, veja aí. A pergunta é a seguinte. O humor do texto, qual é a tirada de humor? Porque é uma charge, e a charge é crítica, né? Você percebe aqui a divisão de classes sociais, reconhecida não só pelas posturas, pela roupa, pela posição, mas também reconhecida pela linguagem. Você percebe a diferença entre as classes sociais também através da linguagem, tá? A linguagem é a nossa identidade. A linguagem é o nosso cartão de apresentação. Se alguém não te conhece, só pelo modo que você fala, você pode ser identificado. Então, o humor do texto está no fato de, letra A patroa falar um dialeto incompreensível à doméstica. Vocês acham que o que a patroa falou tornou-se incompreensível à doméstica? Ela não entendeu o que a patroa estava falando? Se ela respondeu, olha, patroa, não se preocupa comigo não, porque eu só acordo às 9. Então, ela entendeu que a patroa acorda às 7, mais cedo do que ela, né? Então, talvez não tenha sido isso. Letra B. O uso de variantes linguísticas diferentes entre as mulheres quebra a expectativa no recebimento da mensagem, não é isso? Você tem aqui, de um lado, o dialeto padrão, a linguagem padrão sendo utilizada. Aqui, desse outro lado, ela usa o coloquial. O coloquial. E dentro do coloquialismo, ela não entende o que a mulher quer dizer com hoje é seu primeiro dia e já vou logo avisando. Nós acordamos às 7 horas
e tomamos café às 7h15. Ela não entende esse, né? Então, essa mensagem é que não foi bem recebida pela outra mulher, por causa da forma de falar, certo? Porque a mulher não precisa necessariamente gritar ou dar uma ordem para a outra entender o que ela quis dizer. No entanto, a outra só fez dizer: não se preocupe, patroa, porque eu só acordo às 9. Logo, o uso de variantes linguísticas diferentes entre as mulheres quebra a expectativa no recebimento da mensagem. E essa quebra de expectativa é que gera o humor da charge, não é verdade? Então, letra B é uma resposta completa. É o que a gente queria como resposta. Letra C diz: a doméstica. O humor do texto está no fato de a doméstica ser pouco escolarizada e não entender o bom português. E por que você quer dizer que a mulher branca é que fala o bom português? Por que eu não posso dizer que a mulher preta, a doméstica, é quem fala o bom português? Só porque ela diz: se preocupar comigo e eu, aí não é um bom português? Bem, na fala, o bom português é aquele que é totalmente compreensível ao outro, tá bom? E não aquele que segue as regras gramaticais. E letra D, patroa e empregada, né? O que causa o humor no texto é patroa e empregada não usarem o mesmo código de comunicação. Mas o que é o código, professor? O que é um código de comunicação? Código de comunicação é a língua. No caso, é a língua que elas usam. E ambas estão usando a língua portuguesa. Ambas usam o mesmo código. Acontece que a diferença das variantes linguísticas faz com que a mensagem de uma não seja completamente compreendida pela outra. E aí é que gera o humor, ok? Entendido? Vamos continuar falando de variações linguísticas. Os dialetos brasileiros que enriquecem a língua portuguesa. A gente não vai dizer que esses dialetos, que são dialetos, professora? Dialetos são variantes da língua portuguesa. São formas diferentes de se falar a língua portuguesa no Brasil. Não é o dialeto, ele não é sistematizado, tá bom? O dialeto, ele não é uma língua. Dialeto não é língua. Dialeto é uma forma diferente de se usar uma língua. E aqui no Brasil nós temos, inumeráveis formas de se usar a nossa língua. Vamos ver. O português de norte a sul do país sofre uma infinidade de variações. Quanto a isso, você nem pode questionar. Por onde você anda, com as pessoas com quem você troca mensagens, com certeza você percebe a diferença, né, cultural nas falas, no sotaque, não só no sotaque, não é a questão do modo de falar. Também tem a pronúncia, vocabulário, a gramática, tudo isso influencia nessas variações. As variações linguísticas são a capacidade de uma língua se modificar de acordo com diferentes contextos. Em cada contexto que você está, você vive uma situação de fala diferente. A própria criança, ela já vai percebendo essas diferenças. Quando ela fala na escola com os coleguinhas, ela usa uma linguagem, não é isso? Eles usam um tipo de linguagem. Quando elas falam em casa com o pai e com a mãe, ele já adequa a linguagem. Quando se fala com os professores, também já se fala de uma linguagem diferente. Uma coleguinha pode falar para outra: ih, tu parece doida, mas ela não vai falar uma coisa dessa para a mãe, para a professora, para a diretora, porque ela já percebe, de criança, a gente já vai aprendendo que tem modo de se falar diferente em cada situação. Então, é algo que já é inerente à nossa condição humana. Essas variações linguísticas, elas podem ser, olha os nomes que são dados cientificamente a essas variações, a essas várias formas de se falar a língua portuguesa. Então, ela pode ser chamada de variação diatópica.
ou diatópicas. Elas são diatópicas quando elas variam, pegando aqui o meu marca-texto, né? Elas são diatópicas quando a variação ocorre dentro do sistema regional. Quando nós temos o regionalismo, por exemplo, né? Igual a diferença do modo de falar do modo de falar do piauiense para um sulista, né? Para vamos dizer, o modo de falar do piauiense para o baiano, do baiano para o paulista, do paulista para o mineiro. Aí você chama isso de variação diatópica ou variações diatópicas ou variações regionais. As variações, elas podem ser diacrônicas. Tudo que é diacrônico lembra o quê? Quando você fala de diacrônico, você já lembra automaticamente da história, não é? É aquilo que acontece dentro da história. Então, o que são as diferenças diacrônicas? A diferença do modo de falar entre pessoas de idade diferente. Por exemplo, se você está assistindo um filme de época, eu questiono muito essas novelas de época que usam linguagem de hoje, certo? Eu estava assistindo uma história, uma novela que se passava no tempo de Pedro II, e um personagem da novela usou essa expressão. Ah, mas não tem nada a ver ela pensar isso de mim. Eu tenho certeza que no tempo de Pedro II, a expressão não tem nada a ver não existia. Então, faltou pesquisa linguística para corresponder à linguagem falada naquela época, ok? Então, isso é que você chama de variação diacrônica. Ela é feita através da história, como, por exemplo, a palavra távola. Távola, lá na idade, vamos ver, na Idade Média, né? Era chamado de távola, távola. Hoje, a távola virou tábua. Tábua é a mesma távola. Távola virou tábula, depois de tábula virou tábua, e agora o povo já chama tauba. Daqui um dia, nós vamos registrar como tauba, porque quem manda é quem está falando, tá bom? E quem está falando é linguagem sincrônica e não diacrônica. Outra forma de você falar o português diferente no Brasil é quando você tem variações diastráticas. E o que são variações diastráticas? As variações diastráticas são aquelas variações sociais, igual você viu ali na charge entre a patroa e a empregada. E existe também a variação chamada de variação diafásica ou diafásicas, que é uma variação estilística. O que é isso, professora? É feito de propósito para causar, né? Para causar algum efeito, tá bom? Então, é uma questão de estilo e não uma questão de diferenças, enfim. Dialetos, para você entender o que são dialetos, pertencem à categoria de variações diatópicas. Diatópicas quer dizer regionais, pois se referem a características do idioma em determinada região. E essas características variam da pronúncia, o sotaque, o vocabulário, a gramática, ou seja, o léxico utilizado, né? São léxicos diferentes. Isso aí já demarca para a gente o que são as variações diatópicas. Dialetos do português brasileiro tem vários. Aqui nós listamos pelo menos 15. 15 não. Aqui a gente listou 16 formas de se falar diferente só no Brasil. E assim, só os mais conhecidos, né? Que você pegando do número 1 é o dialeto caipira, o número 2 é o Costa Norte, aí vem o baiano, o fluminense, aí tem o modo de falar gaúcho, depois nós temos o mineiro, o nordestino, o nortista, o paulistano, o sertanejo, o sulista, o florianopolitano, o carioca, aí nós temos o brasiliense,
temos o Serra Amazônica e temos, enfim, o recifense. Só aqui vocês percebem 16 dialetos que são registrados e que têm até livros próprios, tá bom? Mas dentro de cada um desse dialeto, vamos pegar o dialeto nordestino, por exemplo. O dialeto nordestino tem diferença. Nós temos, por exemplo, aqui no Piauí, o piauiês, né? Nós temos o piauiês, que é o modo próprio de se falar no Piauí. Assim como o Ceará tem o cearês, né? Tem o cearês no Ceará, tem o piauiês no Piauí, tem o maranhês no Maranhão. Olha, são nações que estão dentro da mesma região, com essa classificação de dialeto nordestino, mas se você pegar tanto em pronúncia, sotaque, vocabulário e gramática, elas são completamente diferentes, né? Vocês sabem que o piauiense, ele não pergunta para onde você vai ou de onde você vem. Ele pergunta para onde é que tu vai, de onde é que tu vem. Vem...